um pouco, não sei. Mas eu sou psicólogo, né? Eu gosto de coisas sensíveis. É para gerar a angústia mesmo. O objetivo é esse, ainda mais com o processo de escrita, né? Tá, joia. Por isso é que o objetivo é esse, né? Eu também, já estou pensando aqui no que eu vou escrever. Também estou na roda, tá? Vamos lá, então, gente. Então, hoje, né, nós vamos trabalhar com um autor, né, importantíssimo na história do pensamento ocidental, né, que, em certo sentido, ele foi um pouco esquecido, embora não censurado, né, mas ele foi um pouco esquecido aí durante alguns anos, e nos últimos 5 anos ele está sendo revisitado, né? O autor é um autor martiniquês. Martinique é uma colônia francesa, né? Que eles chamam do além-mar, né? Além do mar, né? E, e que é um sujeito, um afrodescendente, né? Então, ele veio para a América Central, né? Os seus familiares, os seus antepassados vieram para a América Central a partir do tráfico negreiro, né? E ocupou uma ilha minúscula na Martinique, né? E se formou lá, estudou lá e foi para a França, para a colônia, né, a chamada colônia, final dos anos 40, anos 50, para estudar medicina. Né? O nome dele é Frantz Fanon, né? E ele morreu relativamente cedo, com 46 anos, se não me engano. Acho que é Né? 36. 36, desculpa. Tá bom. 36, relativamente cedo, né? E ele tem uma obra bastante visceral, vamos dizer assim, né? Muito impactante, muito forte. Talvez também pelo fato dele ter escrito essa obra durante a sua juventude, né? Quando nós somos jovens, nós somos mais radicais, vamos dizer assim. E ele tem uma importância porque ele impactou, vamos dizer assim, né, a sua obra, principalmente essa obra que a gente vai discutir hoje, que é Pele Negra, Máscara Branca, né, em vários campos, no campo da psicanálise, no campo da sociologia, das ciências políticas, das artes, né, do pensamento pós-colonial, no pensamento decolonial, né, pensando as questões relacionadas à negritude e ao racismo, né? Ele foi um sujeito, então, que fez a sua formação acadêmica na França, né? E esse texto é um texto que foi recusado como uma tese de doutorado, uma tese de final de curso, para ele concluir o curso, a residência de pediatria, de psiquiatria, né? Ele apresentou esse texto, a banca disse que era um texto muito apaixonado, um texto sociológico, um texto muito descritivo, então eles recusaram conceder a ele o título de psiquiatra, ele teve que reescrever um outro texto, um texto mais técnico, né? Inclusive, recentemente foi publicado pela UBU, né, os escritos psiquiátricos de Fanon, e a gente, hoje no Brasil, a gente também tem
a gente também tem acesso, né? Que foi esse aqui, Alienação e Liberdade, tá? São os escritos, então, essa é uma coleção coordenada pelo professor da USP, Vladimir Safatli, coleção Explossante, tá? E também esse outro livro foi reeditado, né? A gente já tinha uma primeira versão, que era uma versão publicada por uma editora baiana, e agora ele foi reeditado, uma versão mais bonita, né? Com um português um pouco mais claro. Né? O Frantz Fanon, ele participou, quando ele foi para a França, ele participou de 2 guerras, então ele participou da Segunda Guerra Mundial, lutando pela França, pela colônia, e depois ele participou da Guerra da Argélia, tá? No movimento de independência da Argélia, né? Então, um sujeito que viveu assim, né, a flor da pele, 2 guerras, 2 grandes guerras, né? 2 grandes guerras, não, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Argélia, né? E ele foi um sujeito também, um precursor, né, da chamada, que foi ser chamada mais tarde, né, da etnopsiquiatria, né, ou da psicologia institucional, né? E hoje ele está sendo muito lido também por psicanalistas, tá? Sim, já foi lido em determinado momento, mas ele agora está sendo revisitado por psicanalistas, né? Quando ele escreveu esse livro, esse primeiro livro, ele não teve muita repercussão. Fanon, ele passou a ser mais conhecido a partir do segundo livro, que chama Os Condenados da Terra, que foi prefaciado por Jean-Paul Sartre, né? O Jean-Paul Sartre escreveu o prefácio dos Condenados da Terra e ele passou a ser mundialmente conhecido, né? Ele vem de uma escola, né, que é a escola de Aimé Césaire, tá? Aimé Césaire é um poeta, né? Também martiniquês, né? E que vai cunhar o conceito de negritude, tá? Então, essa escola, né, de pensadores, de filósofos, né, da colônia da Martinica, né, eles começaram a propor esse conceito de negritude, e Fanon ele vem influenciado por essa perspectiva de Aimé Césaire, né, que tem uma frase muito importante, que é a frase, né, negro sou eu, negro ficarei, né? Então, todo essa dimensão, né, do impacto subjetivo, né, da colonização, dos efeitos da colonização, né, diante de diferentes etnias, né, onde o colonizado ele tem que se transformar no colonizador, né? Então, o que o Fanon ele vai trazer, né? Se no primeiro momento a gente pensa a questão do racismo a partir da dimensão política, sociopolítica, o que o Fanon vai trazer é um impacto subjetivo, né? Como que o sujeito que é vítima, né, dos efeitos da colonização, ele é convocado a assimilar os hábitos do colonizador, né? Ele traz essa perspectiva, uma perspectiva racial, uma perspectiva, né, da questão do sujeito negro, mas a gente pode também abrangir um pouco mais isso, né? Pensando também, por exemplo, na questão da sexualidade, quando o sujeito ele tem que se afirmar como um sujeito heteronormativo, então ele tem que usar uma máscara heteronormativa. Pensando também na questão do índio, né, que ele também tem que assimilar os hábitos e os comportamentos do colonizador, né?
pensando em outras culturas, as culturas asiáticas, as culturas latino-americanas, né? Então, a gente pode pensar também esse autor numa perspectiva um pouco mais ampla, né? E ele foi o sujeito que lançou, vamos dizer assim, essa pedra fundamental para pensar os aspectos de adoecimento psíquico e de sofrimento psíquico, né, do sujeito que é vítima dessas questões relacionadas às dimensões sociopolíticas, né? Ou seja, né, como que o projeto da modernidade, a modernidade enquanto um projeto, né, um projeto que começou ali com o aparecimento dos Estados-nações, né, o aparecimento da noção de Estado, que tinha como parâmetro o homem racional, branco, europeu, heteronormativo, como que esse projeto colonial, que começou aí, né, nas questões relacionadas aos processos de expansão e voltado muito para as questões econômicas, né, de expansão da Europa voltado muito para as questões econômicas, ela, ao mesmo tempo, levava para as suas colônias a sua cultura, pensando que a sua cultura era uma cultura superior às demais culturas, né? Então, se a gente, durante um longo período, a gente fez uma crítica a essa questão expansionista da Europa, levando em consideração apenas a questão econômica, hoje, a partir do pensamento pós-colonial e do pensamento decolonial, nós trazemos uma outra perspectiva para pensar o impacto das dimensões culturais e de uma certa contaminação, vamos dizer assim, de uma cultura que se diz hegemônica com relação às outras culturas, as culturas latino-americanas, as culturas africanas, as culturas asiáticas, né? E como que isso anulou a subjetividade de vários grupos. Né? Qual foi o impacto disso? Né? Porque eles, num certo sentido, eles traziam a ideia de que a cultura europeia, né, regida pela égide, né, da racionalidade, ou seja, um esvaziamento da dimensão do corpo, né, da figura masculina. Então, a questão do gênero, colocando a figura do homem racional como o eixo central de uma organização cultural, né, da heteronormatividade, pensando numa perspectiva binária aí para a gente pensar as questões relacionadas à sexualidade, principalmente ou a dimensão masculina ou dimensão feminina, né, e as questões relacionadas à religião, principalmente a religião judaica, católica e cristã, né, como modelos também que devem ser defendidos e começaram, por exemplo, no processo de catequização dos índios na América do Sul, né, e também impactou bastante as comunidades e as tribos africanas durante esse longo processo e começaram a ter outros desdobramentos, né? O Fanon, ele é um sujeito que se localiza dentro de uma tradição do chamado marxismo humanista, tá? Então, ele foi bastante contaminado pelo pensamento de Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre é um sujeito que trabalha, né? Todos que eram pensadores dos anos 40, nos anos 50, foram influenciados por Sartre, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele dialoga com Hegel, com a psicanálise, com as questões sócio-históricas, com a literatura, ele dialoga com vários autores, então ele tem
o Nietzsche, tem leituras, né, de vários campos, né, de vários campos do saber, né, e ele é um sujeito que criou, vamos dizer assim, um próprio estilo de escrita, né? Daí esse estilo de escrita, quando a gente vai ler esse texto, Pele Negra, Máscara Branca, a gente vê uma escrita um pouco rebuscada, com determinadas contradições, mas eu entendo esse próprio estilo de escrita como uma certa crítica que ele vai fazer a uma determinada tradição, né, que seria uma tradição científica, academicista, né, que já tem um cunho eurocêntrico, né? Já tem um cunho ali de pensar que o texto deve respeitar normas, uma certa racionalidade. Então, a própria escrita dele já é uma ação diante dessa capacidade transformadora, né? E ele também defende essa ideia, né, de que o verdadeiro intelectual não é aquele sujeito erudito que sabe as notas de pé de página das passagens de Hegel, de Nietzsche, né, de Aristóteles, né, que sabe os detalhes de uma determinada obra, né? A o verdadeiro intelectual é aquele intelectual que vai transformar a sociedade, que vai, num certo sentido, produzir um impacto, né, no campo do social, né? Então, em alguns momentos, ele defendeu a luta armada, né? Ele é um sujeito que está muito mais no campo da transformação do que no campo no campo intelectual ou no campo de uma certa contemplação, tá? E o que é interessante na obra dele, né, que logo no início ele vai começar a dialogar com o Freud, e vai falar que o Freud ele trouxe os aspectos do sofrimento psíquico, né, que teriam uma relação, né, logo no início aqui da obra, ele vai trazer essa perspectiva, né, que valeria a pena aqui ler essa passagem. Reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia no final do século XIX, Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele substituiu a tese da filogenética pela perspectiva ontogenética, ou seja, ele abriu mão, então, de uma herança, vamos dizer assim, biológica, para pensar como que o sofrimento psíquico ele vai se dar a partir de uma questão constitucional, constitutiva, principalmente relacional, que leva em consideração os primeiros anos de vida do sujeito, né? Daí essa ideia de que a psicanálise ela fica falando bastante do pai e da mãe, né? Ou seja, o Freud vai partir dessa perspectiva para pensar o sofrimento. Embora a gente já tenha visto, né, nós lemos o texto Totem Tabu, Psicologia das Massas, principalmente Psicologia das Massas, a gente vê que o Freud ele não reduziu, vamos dizer assim, o sofrimento psíquico apenas a essas questões, né? Principalmente a Psicologia das Massas que a gente leu, tem muitas questões relacionadas ao narcisismo também, né? Numa perspectiva ontogenética, veremos que a alienação do negro não é apenas uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia, ou seja, o que ele está trazendo aí para o debate? Ele está começando a pensar, né, que existem formas de sofrimento que são sofrimentos sociais e políticos, né? Como nós vimos ali com Michel Foucault, com o conceito dele de biopoder, né? E agora vendo com o Fanon, quando ele traz essa perspectiva da sociogenia para a gente pensar a forma de sofrimentos psíquicos. De certo modo, para responder às exigências de Lecon e Damey, digamos que o que pretendemos aqui é estabelecer um sociodiagnóstico, né? Ou
seja, ele vai partir, então, dessa hipótese, né, de que também temos formas de sofrimentos cuja etiologia é o social, né? O social também nos faz sofrer. O que, em certo sentido, Freud não trabalhou nessa perspectiva. A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. É pelo humano que a sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos daqueles que quiseram sacudir as raízes contaminadas do edifício, né? Então, ele lança essa discussão, né, para trabalhar, então, a condição do negro, né? Qual que é essa condição do negro? Que tipo de sofrimento que o negro estabelece, né? Principalmente se a gente for levar em consideração essa dimensão social do discurso colonial, né? O discurso colonial, ele quer, né, transformar o negro em um abjeto, né, em um resto, né? Para trabalhar um pouco isso, eu estava conversando com a minha esposa é pediatra, né? Ela é professora também da UFMG, ela trabalha só que ela é uma professora prática, e ela, né, dá aula no posto de saúde. Antes de ontem, ela recebeu uma senhora negra, mãe de uma criança que tem problemas genitália ambígua, né? E ela, escutando essa senhora, a senhora disse, alguém está com o microfone aberto. Ela escutando essa senhora, a senhora disse, doutora, eu sou preta. Ele vai ser preto. Ele, além dele ter essa cor de negro, né, ele também tem uma genitália ambígua. Então, ele vai sofrer muito na escola. Eu sofri muito na escola, eu sou preta. Imagina você ser preto e ter uma genitália ambígua, ela fala. Então, essa fala, né, a intensidade dessa fala coloca muito qual que é a condição da cor, da raça, dentro da nossa cultura, né? E o Fanon, essa edição é uma edição bastante interessante, porque começa com um texto da Grada Quilomba, né? A Grada Quilomba é uma psicanalista portuguesa, que mora em Berlim, que trabalha muito essa questão racial, né? Depois tem um pós-fácil do Davidson Faustino, né, que é um professor da Federal de Santos e que trabalha também bastante com Fanon, tem um conhecimento muito, muito extenso, muito amplo sobre esse autor, né? E ele, em seguida, né, então ele já lança essa ideia de que a condição do negro o sofrimento, é um sofrimento que tem uma razão, né, da sociogenia, né? E aí ele começa a trabalhar, né, nos seus capítulos O Negro e a Linguagem, né, que é um capítulo que começa a trazer muito o uso que o negro faz da linguagem, como que ele tem que anular determinadas formas de expressão, determinados usos de determinadas palavras para ele ser aceito socialmente, né? Então, como o próprio texto indica, né, que a gente já conhece, né, pele negra, máscara branca, né? Ou seja, o negro, então, ele tem que usar uma máscara branca para ele passar a ser reconhecido, né, pelo colonizador ou pela cultura hegemônica, né? Nesse sentido, a gente pode pensar a questão da hegemonia a partir de práticas, né, ideológicas, né, como Gramsci traz, né, que reproduzem uma ideologia vigente, né? Então, por exemplo, nós que trabalhamos no campo da instituição escola ou outras instituições, né,
a própria prática do bullying, ela respeita determinadas ordens hegemônicas, né? Quem recebe o bullying é, geralmente, sujeitos que não estão dentro de uma norma hegemônica. Então, é o sujeito negro, é a mulher negra, é o sujeito com uma determinada deficiência física, uma deficiência mental, né, o sujeito que não tem um tênis na moda, é um sujeito que não tem um computador, que não fez uma viagem, né, ou seja, então, que não atende a determinadas ordens hegemônicas, né? Em seguida, ele vai tratar da questão da mulher de cor e o branco, né? Então, a questão sexual também, né? Então, o Fanon ele trata muito, nesse sentido, é importante, porque então ele não fica apenas preso à dimensão sociológica e política, né? Ele traz o lado sexual, atendendo também a uma determinada perspectiva para a gente pensar o problema, né, que a psicanálise já pensou, né, que é o aspecto sexual e o aspecto da violência, né, a dimensão da violência também é colocada, né, por isso é que o negro ele vai sendo colocado na posição de objeto, né, e a mulher de cor e o branco, o homem de cor e a branca, né. Aí, nesse sentido, ele dá uma certa escorregada, ele é muito criticado porque ele fica muito preso ainda, né, às questões do homem negro. Ele não traz o debate, né, talvez ainda, principalmente com relação ao contexto da época, né, mas a discussão sobre a questão da mulher negra, ele não produz, ele não escreve, ele não traz uma reflexão sobre esse assunto. Então, vários autores, várias pessoas que são especialistas em Fanon fazem essa crítica ao texto dele, né? E ele vai também criticar um psicanalista da época, que é o Manoni, que o Manoni ele traz essa perspectiva, né, de que o sujeito negro ele tem um problema com a autoestima, ele tem um problema com o narcisismo, né, no sentido assim, ele vai falar que o Manoni não entendeu nada, né, escreveu bastante sobre a questão racial, mas ele não entendeu, ele fez uma leitura errônea, né, e vai falar que essa questão relacionada à autoestima não é um aspecto da constituição psíquica do negro, mas sim a própria condição que tem como efeito as questões relacionadas à colonização, né? Depois ele trabalha, né, a questão da experiência vivida do negro, né, a dimensão, então, do ser, né, a questão existencial perseguida pelo Fanon, principalmente em relação às questões, a influência de Jean-Paul Sartre, né, que é um sujeito orientado pela filosofia existencial humanista, né? Então a existência ela diz da dimensão do ser, e ele vai falar que o negro ele não é, né? Se ele não é, ele não existe, né? Ou seja, ele só passa a ser se ele utilizar a máscara branca, né? E aí começam a aparecer várias formas de adoecimento, né, cuja origem, né, tem uma etiologia do campo do social que anula essa condição de ser, né? Então, o negro, ele não é, né? E aí, a partir de uma perspectiva hegeliana para pensar a lógica do reconhecimento, então ele vai falar, né, que é necessário um reconhecimento do outro e da condição de negritude para esse sujeito passar a ser. Daí que a gente tem que pensar práticas pedagógicas e práticas dos movimentos sociais, práticas de psicanálise que produzam essa lógica do reconhecimento,
né? As nossas ações enquanto educadores, psicólogos, sociólogos, psicanalistas, né? Elas dizem respeito a caminhos possíveis de construção, né, de práticas discursivas que produzam um reconhecimento, né, sem que esse sujeito ele se anule com relação à sua cultura, sua tradição e sua história. Né? Porque senão a gente vai estar produzindo formas de adoecimento. Né? Assim, o meu objetivo era um pouco mais fazer essa introdução, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o grupo fazer a apresentação desse magnífico texto aqui, nesse magnífico livro, tá? Vou passar a palavra para vocês, então. Obrigada, professor. Deixa eu ligar aqui. Então, bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Lorena, eu juntamente com a Erlen, Silésia, Alane e com o Luiz, a gente vai apresentar o texto do Fanon. E aí eu vou explicar um pouquinho rapidinho como que a gente pensou a dinâmica, porque a gente vai fazer uma apresentação um pouco diferente, porque a gente gravou um vídeo abrangendo toda a obra, e aí, na sequência, a Alane vai explanar para a gente um pouco sobre a contextualização da obra do Fanon no nosso cenário contemporâneo, e depois a gente gostaria de abrir mesmo o debate, né, no formato de bate-papo, para que os colegas interagissem também e mandassem as questões no chat, ou se quisessem falar também no microfone. E a gente pensou nesse formato, e aí, no final, a Erlen vai finalizar o trabalho. Então, o Luiz vai passar para a gente agora o vídeo, a gente baixou para o YouTube, ele vai disponibilizar lá no grupão, e é um vídeo curtinho, de 4 minutos, e aí a gente vai aguardando as considerações aqui no chat. Obrigada. Só um minuto, gente, que eu tô vendo aqui sobre a forma de compartilhar, o melhor jeito. Tá dando pra ver aí? Tá, é bom, agora sim, deu. Abre ele um pouquinho pra gente ouvir, se tá ok, Luiz. Deu pra ouvir? Eu tô sem áudio. Alguém tá ouvindo? Peraí, Eu também tô sem áudio. tá sem áudio? Tá sem áudio. Então, peraí que eu não sei. Como será que eu faço pra colocar o áudio, hein? Eu acho muito difícil mexer pra plataforma Teams. Será que nós poderíamos, professor, enviar o link lá no WhatsApp e a gente assiste por lá e depois retoma aqui? Coloca o link aqui Pode no chat, ser. porque Eu coloquei. só o celular, fica ruim de abrir no celular. Aqui. Por favor, se for possível. Você fala aqui no chat? Que aí abre aqui em outra janela aqui no computador Aqui, mesmo. agora eu acho que vai dar certo. Celular. Tá. Vamos só tentar aqui mais uma vez, que eu acho que vai dar certo agora. Olha, eu vou colocar, vocês me falam se deu certo. Tá. Nasceu em 20 de julho de 1925. Pra mim tá ok. Tá ok, saiu o som. Agora deu, né? Beleza, então, gente. Obrigada. Então eu vou colocar aqui, vou começar, viu? Fanon nasceu em 20 de julho de 1925 na Martinica, uma ilha das Pequenas Antilhas situada no Caribe, que foi colonizada pela França. Fanon estudou psiquiatria e filosofia na França e tornou-se membro da Frente de Libertação Nacional da Argélia e dedicou-se à luta contra o colonialismo e o racismo no mundo moderno. Fanon morreu em 1961, precocemente aos 36 anos, sem saber que as suas ideias fomentariam diversos debates e transformariam milhões de vidas. Um dos mais importantes trabalhos de Fanon foi o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, onde o autor privilegia o estudo do racismo no contexto colonial francês em meados do século XIX. Discute a violência dos processos de colonização e do racismo.
O autor mostra as relações entre negros e brancos, em especial da relação entre os franceses e martinicanos. As análises psicológicas feitas pelo autor consistem em sociodiagnósticos através dos quais se entende que a alienação do negro não é apenas uma questão individual, e sim um fenômeno socialmente construído que opera como importante mecanismo do colonialismo. O complexo de inferioridade do colonizado deve-se ao sepultamento de sua originalidade cultural. Faz parte do processo de dominação colonial desconsiderar que o negro possui cultura, civilização e um longo passado histórico. Fanon percebe que a regra de humanidade é branca. Então, quanto mais branco, mais humano. A partir disso, o autor traz vários exemplos de como pessoas negras usam máscaras brancas para serem aceitas e reconhecidas como humanas. Essas máscaras brancas podem ser por meio da linguagem, das relações afetivas, da literatura e dos hábitos. E isso causa sofrimento psíquico no negro quando ele se dá conta que, mesmo com essas máscaras brancas, ele continua sendo visto como uma pele negra, ou seja, como não humano. Fanon atesta também, por meio de estudos de casos, os danos psíquicos que são causados pelo racismo. Danos esses que contribuem para a manutenção do status quo que mantém a branquitude no ápice da pirâmide social, já que as pessoas negras atravessadas pelo racismo estrutural se sentem inferiorizadas, não humanas, e com isso convencidas de que não são sujeitos de direitos. O livro foi dividido em 7 capítulos, onde inicialmente é demonstrada a relação do racismo com a linguagem, em que o autor demonstra que o racismo é atravessado sobretudo pelo discurso, em que o idioma do colonizador se sobrepõe ao do colonizado. O autor discorre também sobre a tentativa, tanto da mulher negra quanto do homem negro, de ascender ao mundo dos brancos, mediante casamentos e envolvimento afetivo sexuais. Trata sobre as relações que o colonizador impõe sobre o colonizado, gerando no colonizado um complexo de inferioridade e dependência. Também descreve alguns casos clínicos em que seus pacientes negros relatam em que em seus sonhos aparecem símbolos como formas negativas, que representam os homens de cor. E assim, o autor percebe que o inconsciente do negro é branco. Fala sobre a necessidade de ajudá-lo a se conscientizar sobre sua cor e a não mais tentar ser um branco, e com isso pontua sobre o embranquecimento alucinatório. Em suma, este livro nos mostra como a ideologia da suposta igualdade racial pode dar suporte para que o racismo se manifeste de maneira velada. Ser indiferente à existência do racismo em sociedades multirraciais, onde as relações sociais são marcadas principalmente pela assimetria entre os diferentes grupos étnicos, significa dar suporte para quem detém a hegemonia, no caso das sociedades estudadas por Fanon, os brancos. E, por fim, seguindo os conceitos de Fanon, abre aspas, não basta eu mudar minha visão de mundo para o mundo, é preciso mudar o mundo, pois o racismo não é só uma luta de ideias, e sim uma luta prática, fecha aspas. Então, professor, colegas, a gente agora... Só um minutinho. Então, a Erlen vai começar, então, a discutir sobre as questões do vídeo, e aí, na sequência, a Alane fala, e depois a gente abre para todos poderem partilhar conosco as suas impressões. Se eu não me engano, é a Alane primeiro, não é? É a Alane primeiro. Desculpa, não, tudo bem. Então, peraí, só um minuto que agora eu vou compartilhar Ô, Lane, você tá aí? Eu vou compartilhar o slide. Tá bem, obrigada, Luiz. Aí, Luiz, quando eu terminar de falar, eu peço para você trocar, tá? Tá bom. Beleza. Apareceu aí o slide? Apareceu. Pronto. Isso. Então, pessoal, Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Franz Fanon, o nosso grupo, como a Lorena já falou muito bem, é composto pela Erlen, por mim, pela Lorena, pelo Luiz Otávio e pela Silésia. Pode passar.
o que acontece? Partindo do pressuposto que o humano é o branco, né, de acordo com o pensamento fanoniano, o que é o homem negro? O homem negro quer ser branco, porque ser humano é ser branco. E aquele que foge? O que fazer com as pessoas que fogem desse padrão branco, normativo, cis e cristão? Uma das soluções foi encarcerar essas pessoas, né? Então, qual que é a cor das pessoas que estão encarceradas? Tanto nos manicômios, quanto nas cadeias, nas prisões. A cor dessas pessoas é branca, é negra. Por quê? Porque houve uma política de encarceramento após a abolição no Brasil de pessoas que fugiam dessa branquitude. Então, o encarceramento do negro ele tem uma base histórica e ele foi pautado por leis e políticas de segregação. Uma dessas leis foi a lei da vadiagem. Isso traz um diálogo profundo com Foucault, no momento em que ele teoriza sobre o corpo-máquina, que é aquele que precisa ser docilizado, disciplinado, e também com o corpo-espécie, que define quem vai viver, quem vai morrer e quem vai reproduzir. No caso, mediante a necropolítica, no nosso país e em vários países do mundo, quem está condenado a morrer é o povo negro. Pode passar, Luiz. Nesse segundo slide, o que acontece? Essa questão, né, que está pautada no capítulo 1, que fala a questão da linguagem. O negro, ele era chamado de petit negro. Eu não vou falar em francês porque eu não vou saber, mas é um negro pequeno. Em Estados Unidos, o negro ele é chamado de boy, de menino. Então, através da linguagem, eu reduzo e limito o outro. Eu não possibilito que o outro seja em sua plenitude. Eu o limito através da linguagem, eu ingesto através da linguagem. E para o colonizador, para as nações hegemônicas, fala-se idioma, língua. Para as nações colonizadas, subalternizadas, fala-se dialeto. Então, o colonizador fala o idioma, o colonizado fala dialeto. E nos chamou muita atenção essa frase, porque é muito comum a gente assistirmos aos filmes hollywoodianos em que os estadunidenses estão no país do colonizado e eles perguntam para o colonizado, você fala o meu idioma? E, magicamente, o colonizado fala o inglês. E, a partir daí, o filme todo se desenrola no inglês. Para a gente ver a prepotência do colonizador. Mesmo no país do colonizado, mesmo inserido na cultura do colonizado, ainda impõe a esse a língua dele. E parte-se do pressuposto que esse tem que conhecer o idioma dele. Ele nem se adapta àquele lugar. É o nativo que tem que se adaptar a ele. Pode passar. E isso acontece, se a gente for pensar, também em nações que são chamadas desenvolvidas. Por exemplo, no Canadá, há a parte que fala francês e há a parte que fala inglês. A parte que fala francês, eles são chamados de noirs. Eles são menores em relação aos canadenses falantes do inglês. Então, mesmo nos países hegemônicos, mesmo nos países da margem do sul, do norte, existe o sul, existe o marginalizado, existe o periférico. Por que os canadenses que falam francês são marginalizados? Pelo fato de serem latinos. Então, eles são vistos como menores. Então, a gente vê como que essa questão da linguagem ela é profunda e ela é perversa, mesmo nos países chamados de desenvolvidos. Pode passar. Aí nós trouxemos também esse quadro, né, que é um quadro emblemático, que é o Redenção de Cã, do Modestus Brocos, em que fala sobre essa necessidade e dessa política que houve no Brasil de embranquecimento da população. Então, nós temos uma figura de uma mulher negra, colocando as mãos para o céu, agradecendo a Deus pelo fato de ter um neto branco, um neto que passou pelo processo de embranquecimento, haja visto que a filha mulata casou-se com um homem português, e esse menininho, que é o neto dessa escravizada, ele nasce branco. Então, ela agradece aos céus por esse netinho não ter nascido com defeito de cor dela, que é o defeito de cor de ser negra. E esse netinho, com a mãozinha
Para cima é como se ele expiasse o pecado de uma avó negra. É como se ele concedesse a ela o perdão de ter nascido negra. Então, esse projeto de embranquecimento foi um projeto político no Brasil. Esse quadro foi levado pelo Lacerda em uma conferência que eles fizeram na Europa, e eles acreditavam piamente que, com a chegada dos imigrantes, o nosso país, rapidinho, ia ser uma nação branca. Então, foi pensado para o nosso país um projeto de nação branca, no momento em que foi introduzida a República no nosso país e no momento em que houve a abolição da escravidão. Pode passar. Depois nós temos aqui, o negro é o pênis, a parte pelo todo, né? Então, há um momento lá em que Fanon fala que é como se o negro fizesse um sexo descomunal, como se o negro fosse só corpo. E o que acontece? Em muitos países, quando havia o lixamento, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, cortava-se o pênis do negro e colocava dentro da boca dele, para mostrar que ele era aquilo, que ele era um pênis. E isso vai trazer um diálogo com Freud em Totem e Tabu. Por quê? Porque o totem, muitas imagens arquitetônicas mostram a figura do negro com um pênis ereto e grande, né? Que significa fertilidade. O próprio Exu, né? Ele é representado com um pênis ereto, que simboliza fertilidade. E o que acontece? Em compensação, os clássicos gregos, o homem branco, ele é representado com o pênis pequeno. Por quê? Porque o homem branco é o racional, o homem negro é o animal, o homem branco é a mente, o homem negro é o corpo. Entretanto, isso é uma mentira, porque o homem negro não é apenas o pênis. O pênis faz parte do homem negro, assim como o pênis faz parte do homem branco. Entretanto, isso está muito introjetado nas culturas, né? Como se as pessoas negras fossem uma máquina de fazer sexo. Inclusive, vai dialogar com o tabu, porque o homem negro ele é colocado como sujo, como inferior, como interditado. Deitar-se com ele significa manchar a pureza, quebrar as regras. Em contrapartida, é um totem, né? Porque simboliza a fertilidade. O homem negro ele tem um corpo que ginga, ele tem um corpo que mexe, e é colocado como a cor do pecado. Entretanto, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. E, para ilustrar bem essa questão desse homem negro de forma animalesca, a gente traz a recomendação do livro Cortiço, de Aloysio de Azevedo, em que tem uma figura lá que é a Bertoleza, em que ela é descrita como se fosse uma porca, como se ela fosse uma mulher que fosse apenas sexo, animalizada. Pode passar, Luiz. Então, nós observamos que Fanon ele dialoga com Freud, né, no momento de Totem e Tabu, no infamiliar, no caso, o negro é infamiliar. Por que ele é infamiliar? Porque em algum momento eu o desejei. Embora eu não diga conscientemente que eu o desejo, em algum momento eu o desejei. Por isso que ele me causa esse estranhamento. Dialoga com psicologia das massas, no momento em que a gente pensa no quilombismo, né, que as pessoas iam para os quilombos, se juntavam e se fortaleciam. Dialoga com Foucault no biopoder, porque vai definir quem vai viver, quem vai morrer. E dialoga com Achille Mbembe na necropolítica, né, porque decide quem vai morrer. E nós sabemos quem é que morre no nosso país. Pode passar, Luiz, por favor. O professor disse que Fanon ele não trouxe a questão da mulher negra, mas a Lélia traz. Né? A Lélia ela traz a questão do gênero para a discussão. Ela foi uma leitora de Fanon e ela vai falar da mucama, que é a mulher que está dentro de casa fazendo os serviços domésticos. Ela vai falar da mami, que é essa grande mãe que cuida, que é a babá, e ela vai falar da mulata, que é a mulher para exportação, né, ligada à sexualidade. Então, enquanto Fanon falha
quando ele não fala profundamente sobre a questão da sexualidade feminina, a Lélia ocupa esse vazio, porque ela traz à tona essa discussão. E ela diz mais, ela fala que, no nosso caso, nós não falamos português, a gente fala pretuguês, porque a nossa língua portuguesa ela foi completamente influenciada pela língua africana. Então, não há como falar no Brasil, nós não temos no Brasil uma língua pura. A flor do lácio no Brasil, ela foi penetrada pela língua africana. Então, nós falamos um outro idioma que se chama pretuguês. E ela diz ainda mais, ela fala, nós nascemos roxinho, pretinho, pardinho, mas nós nos tornamos negros. Então, ela dialoga também com a Neuza Santos Souza. Pode passar. Por fim, a gente trouxe algumas dicas para vocês, né? Caso vocês não tenham lido ou visto, é interessante que vocês vejam. É o filme da Preciosa, em que conta a história de uma menina negra, gorda, pobre, mulher, aidética, vítima de abuso, em que há momentos muito emblemáticos no filme, em que ela olha para o espelho e se vê uma mulher branca, em que ela vê o professor de matemática e se vê morando numa casa com ele. A primeira cena do filme, ela diz assim, olha, eu sonho em ter um namorado da pele clara, um namorado padrão, né? Então, embora ela seja uma menina atravessada por todos esses sofrimentos, por todas essas violências, ela se vê branca, ela tem introjetada dentro dela essa máscara branca. E quando ela olha para o espelho, ela vê uma mulher magra, loira e branca. O Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, fala sobre, também dialoga com Fanon, né, e vai falar dessa questão bem brasileira, né, de como é que o racismo causa esse adoecimento. Então, enquanto o bullying inferioriza as pessoas, o racismo, ele subalterniza, ele desumaniza, e ela conta que, para fugir disso, é necessário que a gente se torne negro. Ou a gente emancipa e torna negro, ou a gente se silencia e aceita esse processo de inferiorização que foi imposto a nós pelo colonizador. É isso. Obrigada, gente. Gente, Lani arrebentou, né? Arrasou, Lani. Eu estou aqui, ó. Só alegria, viu? Obrigado por me entregar em tão alta categoria. Luiz, você só coloca a imagem para mim, por favor? Vou colocar só um minutinho aqui. Tá, joia. Bom, pensando... Oi? A folha apareceu? Agora apareceu. Bom, pensando sobre todas essas reflexões, gente, eu queria fazer um pouquinho e trazer um pouquinho sobre as minhas perspectivas enquanto mulher, enquanto negra, enquanto uma pessoa favelada. Nascida, crescida e vivo até hoje no aglomerado da Serra, que é uma das maiores potências em aglomerado de Belo Horizonte. O professor, ele falou tantas coisas muito interessantes que eu queria, assim, discorrer sobre tudo quando ele estava falando, à medida que ele foi falando, mas eu sabia que nós também, durante a apresentação do trabalho, iríamos pincelar algumas coisas, mas eu não posso deixar aqui de trazer as minhas inquietudes na contemporaneidade, trazendo desse lugar, né, do quanto que o embranquecimento ele nos fragiliza enquanto uma grande população desse país. Eu estou fazendo um recorte somente desse país, quem está dentro da favela onde eu vivo. Então, ligando, né, o pensamento de Fanon, né, sobre, e Marx, desculpa, né, ligando Fanon, a Marx, a Engels, e a nossa atualidade, e né, essas imagens aí, eu gostaria que elas fossem muito importantes para vocês, para a gente poder continuar nessa reflexão. Eu queria contar para vocês como foi um dos momentos dos nossos encontros para discutir o trabalho. Eu sou assistente social
E eu vim para poder a gente discutir o trabalho, trazendo uma situação, né, para poder solucionar, que é de uma mãe que está sofrendo muita violência, uma mulher negra, com uma filha negra, não tendo onde entrar, nem o que comer. O companheiro, né, o agressor, ele tomou dela o meio, né, de sobrevivência, que foi o cartão Bolsa Família. Ela não teve acesso e direitos a auxílio emergencial e hoje está vivendo sobre condições de piedade da família, porque nem onde morar ela está tendo, porque ela não tem condições mais de ficar em casa devido ao agressor. E aí eu fico pensando assim, para falar sobre o branquecimento, pensando, e eu cheguei nesse dia, né, com muitas indignações, e em especial sobre esse processo de embranquecimento e sobre os lugares onde a gente também fala sobre essas pessoas. Porque eu me coloco num lugar de privilegiada, mesmo estando e sendo uma mulher negra, mas eu estou cursando um mestrado, eu tive acesso à faculdade. E quando eu vou conversar com essas pessoas, como que é trazer para elas ou fazê-las notar o embranquecimento ou as doenças que o embranquecimento trazem? Ao meu ver também, quando o Fanon ele traz toda essa discussão, ele também tinha um local de privilégio que foi muito interessante nesse dia que a gente estava falando do trabalho, porque a Lani também trouxe muitas coisas, a gente teve um debate muito gostoso, e é esse debate que eu quero muito propiciar para a gente aqui agora, sobre os pontos positivos e negativos. Então, nós tivemos uma conversa muito enriquecida, né? Porque eu estava trazendo o tempo todo esse questionamento, tá? Como fazer esse processo revolucionário, tá? Então, assim, entendendo essas figuras que nós estamos olhando agora, como trazer esse processo revolucionário, como pensar, né? Olhando para o nosso povão, pensar nessa tomada de consciência, sem o ódio ao branco, olhando e prestando atenção nos sujeitos do processo, né? Como liberar e ressignificar o ser humano. Então, essa agora que eu acho que é a conversa que nós vamos ter com todos aqui presentes, com todas e todos e todes presentes, porque todo o processo, nós compreendermos e tomarmos a consciência é algo muito tranquilo, mas como eu vou fazer e como eu trago essa consciência para o lavador de carro, né? Para um baile funk, enfim. Bora conversar, galera? Muito bem, Erlen, obrigada. Obrigada, Elane, também. Professor, então agora a gente... Só a Vitória fez uma pergunta aqui no chat sobre a obra da Lélia, e depois a Elane poderia responder lá no chat para a gente. E agora a gente gostaria assim, de abrir o microfone, assim, se alguém quisesse fazer alguma colocação, contar sobre a sua experiência, se tiver alguma dúvida, para a gente poder dar continuidade ao debate. Assim, a nossa apresentação formal já terminou, e agora a gente queria só conversar mesmo com vocês. Alguém gostaria de falar, comentar, falar da experiência? Eu posso fazer a consideração que eu queria, ou a Alane vai só me responder antes, só para eu não atravessar ela? Vitória, tá bom, pode falar, que ótimo.
A Alane me respondeu no chat, valeu, Lane. Eu me perdi na hora, assim, eu gostei tanto da apresentação, gente, vocês são tão bem organizados. Fiquei aqui pensando, oh meu Deus, queria ter sido organizada assim na minha vida. Minha apresentação ficou gigante. Mas da Carol, né? E vocês conseguiram juntar um texto tão difícil assim, né? Desculpa, Alane, estou te atravessando, desculpa, gente, eu falo. É a mucama, né? Ela vai falar da mami, que é a babá, ela vai falar da mucama, que é a pessoa que cuida da casa, e ela vai falar da mulata, né? Que é da questão da sexualidade. E, gente, assim, o mérito, a Lorena, eu quero fazer esse adendo, porque tem que ser feito. A Lorena, embora seja ouvinte, ela não nos permitiu fazer um trabalho linear. Então, a Lorena fez toda a diferença, viu, Lorena? Então, ela não permitiu que o trabalho fosse linear, né? E, assim, embora a Lorena seja ouvinte, ela foi muito generosa e ela nos tirou literalmente do lugar, né? Então, se o trabalho teve esse formato, foi assim, todos nós contribuímos, Silésia contribuiu, Erlen contribuiu, Luiz contribuiu, mas a Lorena nos tirou do lugar, tá bom? Imagina, Lani, obrigada. Eu que aprendi muito com vocês esse período de debate desse texto e das nossas vivências. Foi um prazer mesmo. Vai lá, Vitória, pode falar. Ai, licença, gente. Então, bom dia, obrigada, assim, foi maravilhoso, vocês conseguiram tornar o texto mais palatável, né, assim, mais evidenciando os pontos mais importantes, sem ter que falar o texto todo de novo, porque ele fala muito por si, né, eu acho. Então, o desafio de falar sobre um autor como Fanon, eu acho, um grande desafio. Eu queria comentar uma coisa do que a Erlen coloca no final, né? De como fazer esse movimento, como trazer essa discussão, esse debate. Pessoalmente, é um desafio que eu tenho muito na escola. Eu trabalho numa escola de periferia e a gente tem lá uma escola, acho que eu já comentei isso com vocês, que é uma escola que foi construída para ser um presídio. Então, ela tem o próprio espaço, ele já é um espaço de contenção. Então, é uma escola que parece uma cadeia, num contexto de periferia, com a maioria das crianças e adolescentes sendo meninos negros, né? Meninos e meninas negras. E a gente tem esse debate que é reforçado pela própria organização da escola, essa exclusão, esse silenciamento. Então, a gente tem lá, não pode usar boné, não pode usar determinadas roupas, que tem uma característica que é vista de forma negativa pela escola, porque é vista de forma negativa pela sociedade. É uma escola que tem uma presença muito forte da polícia, então qualquer conflito se torna um conflito de polícia, né? Apesar disso não estar presente no que a gente chamaria de uma gestão democrática, infelizmente isso é muito recorrente porque se acredita que é tudo muito perigoso. Então, eu lembro muito das discussões, não sei se vocês tiveram aula com o professor Eli, que ele fala isso das classes perigosas, né? A periferia é vista como o lugar das classes perigosas, e essa classe perigosa, ela tem um fenótipo, ela tem uma cor, né? Então, para a gente que está na escola, nesses espaços, é muito, muito complicado esse debate, porque ele também é muito sensível, né? Ele é muito delicado. Como falar disso sem trazer essas dores, sem trazer um sofrimento, que é um sofrimento que eles vivenciam no dia a dia, da batida da polícia, do medo, né, desse genocídio da juventude negra. E então, realmente, eu também me pergunto isso, Erlen, como fazer essa conversa? Porque a gente está num contexto que é onde a gente tem que fazer essa conversa, que é a juventude. Quando o Pedro fala aí que a juventude é o momento de ser radical, era onde a gente precisa fazer eles perceberem o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, como que a gente faz essa conversa, né? Então, estamos aí tentando achar essa resposta e achei genial vocês colocarem esse questionamento aqui para a gente pensar juntos, porque é a resposta que talvez esteja faltando, né? Quando a Butler também traz aquela coisa dos corpos que merecem o luto, né? A gente tem aí uma taxa absurda de assassinato dessa juventude negra e isso já era para ter estourado o ódio, assim, de alguma forma isso é meio tolerado, né? Não é meio, é tolerado. Então... Pois é.
Na verdade, Vitória, eu estava também sobre, a gente tem um contexto, né, muito grande de uma discussão sobre o Big Brother, e que é um programa de massa, e que vem muito, e está trazendo muito esse questionamento sobre esse movimento, né, do negro e a ocupação do negro nos espaços. Só que o questionamento ele está muito negativo, e eu tenho uma visão que isso é muito calculado pela mídia. E o nosso movimento, né, por um outro lado, eu fico pensando, enquanto pessoas educadoras, como é também de fortalecer esse processo do embranquecimento do nosso povo preto da favela. Porque quantos de nós não entramos e prejulgamos e colocamos a pessoa numa necessidade de ocupar ou estar em certos lugares ou de certa forma. Uma vez também eu fiz muito esse debate sobre o boné nas escolas, assim, eu ficava me perguntando por que não um boné, gente? Qual que é o problema do jovem entrar com um boné na escola? E assim, eu fui massacrada pelo povo da educação, fui massacrada, assim, porque não é o espaço, não é o lugar, não se diz, não é a roupa. Então, como se a estética também não fosse política, né, Erna? não fosse E é política, exatamente. E aí, a gente, né, esse espaço, a academia, né, quanto que a academia também não nos embranquece, não traz para a gente um processo também de exclusão, quantos negros possuem aqui. Então, é muito interessante a tomada de consciência, mas eu também me pergunto, a mesma pergunta que Fanon, não é a mesma pergunta, né? A colocação de Fanon sobre a revolução, sobre a gente não, essa tomada não ser só comigo, mas eu tenho que transferir isso também, né? Isso é necessário, né? A revolução e a transformação social, ela é necessária a partir do momento e que a gente não fique só conosco todo esse processo, que a gente não consiga ou veja que esse branquecimento é só para comigo, mas também para com o outro. E assim, em vários outros momentos e outros processos, eu vejo tão muito claramente aqui na periferia, na favela, que não é uma luta única e exclusiva de poucos, ela tem que ser uma luta de todos nós. É muito massa estar aqui conversando sobre esses assuntos, mas é muito frustrante e talvez muito doentio eu chegar do lado de fora do meu portão e ver tanta gente ainda precisando de informação e precisando de se libertar de algumas entraves desse próprio embranquecimento que fala Fanon e alguns outros temas também que da sociedade que que trazem travas, sabe? Problemas e doenças sociais, assim. É porque eu fico pensando o quanto as próprias instituições, elas contribuem para criar esses encarceramentos, esses silenciamentos, né? Então, quando você tem uma turma, como a gente tem na escola, que são as turmas de repetentes, você vê, tipo, 90%, 95% da turma feita de meninos negros, isso não gera um incômodo, isso não é problematizado, isso é visto como acidente, né? Coincidência. Isso é as próprias instituições, elas vão reforçando, né? E como que a gente precisa entrar nesses debates, assim, eu entendo a sua frustração, acho que ela é muito justa, mas ao mesmo tempo, não mais, né? E ao mesmo tempo, como que a gente abrir esses espaços nesses lugares institucionais é também necessário, porque as instituições precisam fazer esse movimento também, né? Rever. Eu percebi muito isso no processo da minha graduação. A minha turma foi a primeira turma da graduação na UFMG de cotas. E existia um incômodo muito grande na universidade com essas novas pessoas, esses novos corpos, né? Um estranhamento, um negócio, um certo desconforto. E esse desconforto é importante. As pessoas precisam, né, ocupar os lugares institucionais também, porque senão esses temas não chegariam, como não chegavam, né? A gente vê uma diversificação de pesquisa também por conta dessa diversificação da universidade, né? É muito pouco ainda, porque a gente sabe que a maioria não está chegando na universidade, né? Mas é muito.
Vitória, eu quero dialogar com você nesse momento. Eu passei para vocês uma provocação que foi o vídeo do Emicida, que é Eminência Parda. E ele fala justamente sobre isso. O corpo negro ele tem que ocupar determinados lugares. Há lugares que esse corpo negro está pré-determinado a ocupar. Aí não há racismo no Brasil. No momento em que o negro está na cozinha, no momento em que o negro é o frentista, no momento em que o negro é o entregador, é o office boy, é a empregada. Ok, eu me relaciono muito bem com as pessoas negras. No momento em que esse corpo negro ocupa lugar que não havia sido sonhado para ele, é que vem o problema, né? E aí vejam como que o racismo no nosso país ele é perverso, ele acontece pelo olhar. Em momento algum, aquela família negra foi discriminada. Ela não foi discriminada, ela entrou, ela sentou-se, ela comeu, ela interagiu, ela não foi impedida a acessar a nada, mas eles foram discriminados pelo olhar das pessoas. As pessoas olhavam, né? E imaginavam onde essas pessoas negras deveriam estar, e não era naquele lugar que as pessoas brancas ocupam. Quando houve, no governo do PT, a ascensão da classe C, e eu, Lani, preta, da periferia, andei pela primeira vez de avião, eu percebia isso, né? O que eu estava fazendo naquele aeroporto? Meu lugar é na rodoviária, ou pegando carona, né? O que eu estava fazendo ali naquele lugar que não era meu, né? Foi muito emblemático uma vez que nós fomos para Porto Seguro e tinha uma família preta no fundinho do avião. Quando o avião pousou, essa família preta levantou e aplaudiu. Os brancos ficaram horrorizados. Como que esses farofeiros estão dentro do nosso avião fazendo bagunça, né? Então, é isso que você está colocando. Esse corpo preto na universidade incomoda até hoje, dependendo do curso. Ainda é permitido que nós, negros, estejamos na educação, mas é permitido que nós, negros, estejamos na odontologia? É tranquilo que nós, negros, estejamos na medicina? É tranquilo que nós, negros, estejamos nesses cursos que fogem da licenciatura? Parabéns, viu, Vitória, pela sua problematização. Isso tem muito a ver com aquele Memórias da Plantação da Grada Quilomba, né? Que ela fala do estranhamento dela dos alemães, né? Nela lá no contexto de Berlim, com ela estudando e com ela com essa, né? Se posicionando e tal. Então está muito presente no texto dela também. Fala um pouquinho, Silésia. Olá, gente. Achei interessante isso que vocês falaram, né? Vitória e Lani, né? Porque Fanon, ele fala da questão da alteridade, né? Que a alteridade para o negro é o branco. E a alteridade do branco é o branco. Então, nesse jogo, a gente não percebe a experiência que deveria ter na alteridade, né? Que deveria ser negro, negro, branco, negro, né? A gente não percebe essa experiência, não se dá essa experiência, né? E então esse vídeo que a Lani postou, ele realmente mostra isso. Falta uma alteridade por parte do branco, né? Eu acho que enquanto branca eu percebo que falta na sociedade, nos lugares, que nós brancos não queremos perder o nosso lugar de privilégio, né? E enquanto nós não votarmos em pessoas negras, enquanto a gente não favorecer que lugares de poder estejam exercidos por pessoas negras, por pessoas portadoras de deficiência, para a comunidade LGBTQI+. Não vamos mudar enquanto sociedade no que tange a alteridade, né? Por quê? Porque o colonizador impôs, né? Fanon fala aqui da questão da família, né? A família modelo europeia, família branca, aquilo é o modelo,
né? Outra coisa que eu quero trazer para o debate, não sei se vocês viram aquele trecho do filme Django, muito forte, né? Diz que eu fiquei sabendo, né, que Leonardo DiCaprio teve uma dificuldade muito grande de fazer aquela cena. É nojenta aquela cena, né? Mas mostra, né, como que foi pensado por muitos anos a questão do negro, né? Mostra ali, por isso que causa um incômodo na gente. E Fanon, ele faz algumas pontuações de alguns filmes, né? Ele coloca Tarzan, também a gente se perceber logo depois esses estilos de filme, né? Tem uns, eu acho que Eu Amo a África, King Kong, a gente sempre vê aquele jogo, né, de preto e branco, o macaco que apaixona pela branca e a mulher tá branca, loura, com roupa branca, sempre fortalecendo esse lado que o negro, que o preto, essa subjetividade sendo reforçada através dessa cor, desse jogo de cena, dessa posição da cena. Acho que tem um filme que chama, acho que é África, Minha Vida, acho que é isso, eu vou confirmar aqui. Ele coloca assim, a mulher loura, branca, sentada ali perto de um monte de pessoas negras, e esse branco destacando assim como sendo um ser de belo, celestial. Então, a gente tem visto muito esses filmes que perdurou até a década de 80, assim, isso muito nítido, né? Tipo uma salvação branca para a África, uma romantização, mas colocando o negro sempre naquele lugar, ou de mal, ou de animal, ou de inocente, né? Isso vem construindo, né? E tocante lá o filme do Leonardo DiCaprio, né? O Django, eu lembrei, né, de associação com o texto aqui do Fanon, de que ele fala que o Ben ficou 3 gerações cuidando deles, né, inclusive com a navalha no pescoço do pai, né, e do avô, e nunca cortou o pescoço, né? E ele fala que ele ficou diante de muitas caras negras e ele transitava tranquilamente. E a gente faz esse questionamento, por que não houve uma revolta, né? E tem na página 93, quando Fanon critica Nanoni, ou Nanoni, né? Ele fala assim, de um mágico totêmico. Eu lembrei disso na hora que eu vi essa parte do filme. O encontro com Deus terrível, como se o branco fosse o totem. Então não se mata o totem, né? Ele é o Deus terrível. Então essa subjetividade que causou essa doença, né, no negro que Fanon pontua, eu acho que isso trouxe até hoje sequelas graves em todo mundo, né? E cabe a nós brancos, como ser, né? Também nós somos responsáveis pela mudança. Eu acho que é essa crítica que eu faço, sabe? Temos sim que votar em mulheres negras, mulheres da favela, e acreditar que a mudança está por aí, sabe? Eu acho que essa é a minha contribuição, gente. Obrigada. Excelente, Silésia. Eu queria só pontuar outra coisinha também. As influências, né? Fanon influenciou os Panteras Negras, o Paulo Freire, quando ele fala do opressor e do oprimido. Quem é o oprimido? São os condenados da terra. Influenciou Lélia, influenciou Neuza, influenciou uma gama de pessoas. Quero dizer também, chamar a atenção, no momento em que ele fala que quando ele vai ao cinema, ele não se enxerga naquele negro que está sendo exposto ali. Então, nós, negros, é como se nós, negros, fôssemos uma coisa só, né? Na cabeça do branco, é como se nós, negros, fôssemos uma coisa só. A Erlen está aqui, a Erlen vai lembrar de uma coisa. Eu e a Erlen éramos confundidas, né? Eu achava um privilégio parecer com a Erlen, né? Mas a Erlen é a Erlen e eu sou a Alane. Então, quando nós fazíamos um curso juntas, as pessoas confundiam a mim e a ela o tempo inteiro, né? Então, é como se nós, negros,
tivéssemos que ser uma coisa só. Não, e nós somos um monte de coisa. Por exemplo, eu optei por usar o meu cabelo alisado. Inúmeras vezes eu fui questionada por pessoas brancas por que eu não tinha o cabelo crespo. E aí eu perguntei para você por que você tem o cabelo liso? Por que você se sente autorizada a me perguntar por que eu resolvi alisar o meu cabelo? Todas as pessoas negras precisam ter o cabelo crespo, né? Então, as pessoas brancas se sentem autorizadas a nos padronizar, a nos colocar como se nós fôssemos uma coisa só. E nós não somos uma coisa só, nós somos muitas coisas, né? É só para dar uma... Mas, Olani, é uma coisa muito importante dizer também que essa questão do nosso cabelo negro, nosso cabelo crespo, durante muito tempo, eu, enquanto mulher negra, eu tinha muito problema com o shampoo, porque era só para um determinado padrão de cabelos. Quando descobriram que nós comercializamos, que nós consumimos, aí foi desenvolvido alguma coisa para a gente. Mas hoje é num espaço mercadológico, não é um espaço de afirmação e empoderamento. E até é discutível o processo de empoderamento da mulher negra, porque a mulher negra ainda é um sujeito de, exatamente como o professor iniciou, nós somos uma coisificação, né? Nós ainda somos o modelo legal para sexo e não para casamento, né? Se diga de passagem, todos os jogadores de futebol, que a maioria deles casam com quem? Buscam quem? Né? Outra questão que é muito complexa também, a minha filha é negra, e aí ela está namorando. E aí o namorado chegou negro, e aí ele não sabia explicar por que ele tinha o cabelo baixinho, por que ele só vestia determinadas coisas, por que ele, sabe, ele praticamente vestia, vivia de terno. Ele não sabia explicar o porquê, por qual motivo que ele vestia daquele modelo padrão, mas ele sabia que se ele tivesse de boné ou de qualquer outra coisa, a polícia ia parar, porque é ainda treinamento da polícia parar qualquer homem, rapaz negro que esteja de jaqueta e capuz, porque ele é sinônimo total de perigo. O meu marido, que é negro, ele conta que assim, um dia ele foi fazer aula de música, ele estava atrasado, ele saiu correndo para a aula, ele foi parado, jogado no chão, sentado, e os policiais armados colocaram ele no chão. Eu tenho certeza que qualquer outro homem branco aqui nunca passou por essa situação, pelo simples fato de estar atrasado, correr, não poder correr. Então, o nosso processo de adoecimento vem também de todo esse cotidiano e dos lugares que nos colocam, né, que nós somos colocados. Nós, mulheres pretas, né, que somos obrigadas a não sentir dor, a não sofrer, a não chorar, né? Eu, desde muito pequena, sou criada para não chorar. Não se chora, né? Isso você tem que ser forte, né? Eu ontem estava vendo uma cena e lendo a respeito sobre a força da mulher negra, né? Temos que ser fortes. Então, quantos de nós... E aí, você me conheceu nisso, tratando de um câncer. E o câncer foi, pela minha analista, isso. Você não pode ser forte o tempo todo, né? Você tem que jogar para fora. Então, e eu não era a única mulher negra, aliás, quando eu olhava ao meu redor, éramos a maioria negros com câncer. Então, o que a gente está falando aqui é de uma sociedade doente, porque parte dela acha que está no poder e que é isso que é o correto, e a outra parte dela não compreende muito bem o que passa, mas sofre todas as sequelas disso. Gente, eu achei bem bacana esse testemunho aí que vocês trouxeram, né? Eu acho que a fala de vocês, embora não tenha contemplado o texto, né, especificamente, eu acho que vocês trouxeram a atualidade do pensamento do Fanon no Brasil
e em outros lugares do mundo, né? Quando vocês pensaram a questão no Canadá e também, né, o testemunho de vocês enquanto educadoras negras, as dificuldades que isso aparece na própria escola, os embates que isso, as dificuldades que vocês têm no dia a dia, né? Eu acho que tem uma importância essa discussão para a gente pensar essas questões ali no chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Acho que é importante essa reflexão e como que a gente pode agir diante dessas dificuldades, né? Principalmente também, né, o testemunho, né, de vocês, né, da Lani, da Helen, né, como que dos familiares de vocês, como que isso é difícil. E, num certo sentido, é importante a gente escutar isso, porque para não ficar aqui no mundo das ideias, só o Fanon, né, escutar também que vocês estão sentindo isso, como que vocês presenciam isso, né, a Helen falando do marido dela, da filha, do namorado da filha, né? Como que isso é difícil para a gente, né? Para a gente pensar também como que o Paulo Freire ele trabalhou, como que ele foi influenciado pelo Fanon, né? Esqueci de falar na minha apresentação que o Paulo Freire foi também bastante influenciado pelo pensamento de Fanon, né? É isso. Alguém tem mais alguma coisa para trazer? O próprio grupo? Professor, eu queria só falar que qual que é a solução que o Fanon traz? Ele também traz uma solução, né? A solução que ele traz é de ir horizontalizar as coisas, né? Então, em momento algum, ele diz, vamos, como Morgan Freeman disse, né? Vamos parar de falar de racismo, que o racismo aparece. Não, muito pelo contrário. Ele fala, nós temos que falar, nós temos que esvaziar e deixar de existir essas hegemonias, essas hierarquizações. A proposta dele é de horizontalizar as pessoas. Ele não propõe que o negro seja superior ao branco, e nem tampouco que o branco continue sendo superior ao negro. Ele propõe esvaziar esses discursos de modo que todas as etnias e raças estejam horizontalizadas e que o humano se sobreponha, né? É utópico, né? Porque existe toda uma construção que vai colidir com isso, uma construção no capitalismo isso é impossível, porque o capitalismo ele se alimenta do racismo, ele se alimenta dessas hierarquizações, né? Mas a solução dele é essa, de humanizar as relações. E a gente pode também pensar, né, assim, os leitores de Fanon, né, Paulo Freire também cria uma solução, né, que é essa ideia do oprimido assimilar essa condição dele e ele se afirmar a partir dessa lógica, né, de que ele é o oprimido e que ele pode ter uma certa identidade, uma autenticidade, né? O próprio alguns pensadores que começam a trabalhar junto com o Fanon, como é que ele começa a falar da questão da lógica do reconhecimento, ou seja, discursos que produzam reconhecimentos, né? Isso é importante também, efeitos de reconhecimento. Vamos pegar o Emicida, né? O trabalho que o Emicida faz, ele cria um discurso onde ele procura produzir efeitos de reconhecimento, né? Então, o próprio lógico, né? Como que o Emicida ele consegue fazer disso uma prática, né? Uma prática transformadora. Então, é importante pensar que o Fanon ele quer uma transformação e ele também chegou no nível mais radical que seria a luta armada, né? Ele queria algo revolucionário, vamos dizer assim, né? Importante lembrar isso também.
O professor, eu quero falar só mais uma coisinha, vou calar, viu, gente? Eu falo igual a Maritaca. Eu vou falar sobre a Lorena. A Lorena, um marco civilizatório negro é a circularidade, né? Então, quando, inclusive naquele amarelo lá, o Emicida fala, né, que Exu jogou uma pedra no presente que acertou um pássaro no futuro, só é possível na circularidade. E a Lorena, ela trouxe essa proposta de apresentação para a gente, né? De fugir da linearidade ocidental, europeia, eurocêntrica, e trazer uma proposta de circularidade, né? Em que todas as coisas estejam juntas, né? O negro, nós africanos, afrodescendentes, afrodiaspóricos, a gente pensa no ciclo, a gente pensa na roda, né? Porque na roda todo mundo cabe, na roda todo mundo tem lugar de fala. E a Lorena, ela trouxe essa proposta de circularidade do nosso trabalho, né? É isso. Bacana, eu acho que é bem lembrado essa questão da circularidade, como que os saberes tradicionais têm como referência um processo pedagógico que traz essa perspectiva circular. Acho que era algo que a gente até poderia ter discutido mais, né? Mas bem lembrado, Lani. Professor, eu quero só fazer uma pergunta. Quando ele fala que o negro não passa pelo complexo de Édipo, é por quê? Exatamente, né? Saindo dessa perspectiva europeia, né? Eu acho que a tradição, outras tradições, elas não estão ali circunscritas apenas pelas questões familiares, né? Existem outros processos identificatórios ali, né? Que não é necessariamente o Édipo. Embora, lendo Freud com Totem Tabu, o Freud, né, mostra que existe o tabu do incesto, mas não apenas como referência o pai e a mãe, mas tem outras figuras ali que agem como se fosse, né, o pai e a mãe, né? Então, tem uma certa contradição. Algumas leituras do Fanon, quando a gente lê o Fanon, né, principalmente com o olhar da psicanálise, a gente vê que ele leu de uma forma mais apressada, né? Tem alguns pontos ali que podem ser questionados, né? Mas a gente não vai trazer isso aqui para o debate, né? Ô, gente, alguém quer fazer mais algum comentário, mais alguma coisa? Podemos seguir? Então, já caminhando aí um pouco mais para a conclusão, né, eu queria parabenizar vocês pela apresentação, né? Senti um pouco de falta de um contato mais direto com o texto, confesso, né? Mas eu acho que vocês trouxeram vários elementos ali que vão mais além do texto, que é importante também. Acho que agora, já pensando assim no fechamento, né? Nós começamos com Totem Tabu, depois Psicologia das Massas, depois a negação, né? Depois o estranho, depois Foucault, agora Fanon, né? Então, na verdade, o curso ele queria obedecer aí a um processo que segue uma certa linearidade, né? Desde os textos fundadores ali, do Totem Tabu, depois que traz um pouco a questão do narcisismo, a questão das diferenças, a questão da segregação, a questão do discurso do ódio. Depois, em seguida, né, o texto O Estranho, também, que contempla essa perspectiva aí do encontro com a alteridade, que foi falado aqui hoje, né? E depois a dimensão política que o Foucault traz com o conceito de biopolítica, para depois a gente ver, né, trabalhar o Fanon, pensar um pouco
da assimilação desse outro lado de quem sofre a segregação e o racismo. Então, Fanon, se a gente pensou muito na perspectiva do afeto, do ódio, do narcisismo, da dimensão política, o Fanon ele traz esse outro lado. E também eu acho que o testemunho de vocês aí também traz esse tipo de reflexão, né? Então, o curso ele tentou buscar um pouco isso, né? A última aula eu faço uma proposta. Se o curso fosse um curso presencial, a gente ia fazer uma proposta de fazer intervenções de grupo, né? Como não é um curso presencial, é online. A ideia agora, então, é pensar um pouco nessas questões das cartas, tá? Como que a gente pode... como que a gente sofreu algum tipo de segregação, algum tipo de bullying, algum tipo de exposição, né? Então, agora a gente vai entrar um pouco para a questão das cartas e espero, então, vocês daqui 15 dias para a gente fazer essa atividade, que é mais uma atividade. Tá ok? Tá ok, professor. Beleza. Então tá bom, gente. Bom final de semana aí para vocês, tá? E resto de sexta-feira aí para quem vai continuar trabalhando, tá bom? Pessoal, obrigada, viu, por terem nos ouvido, pela paciência. Desculpem-me pelos excessos. Não, Lani, né? Eu acho que o momento de fala agora, quem está com a palavra aí eram vocês mesmo, o grupo, né? Parabéns, acho que vocês trouxeram, né, as experiências e os testemunhos de vocês, foi bem importante, tá? Obrigada, gente. Tchauzinho, bom dia. Obrigada. Tchau, Bom gente. dia a todos. Obrigada. Obrigada.